A paz do Senhor e Salvador Jesus a todos os meus irmãos. É um prazer estar aqui de novo, né? Fernando aqui. Olha nós aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Meus irmãos, com esse vídeo a gente vai estar finalizando aí, né, mais um trimestre, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que não é fácil, a gente tem muitas atividades, tarefas e nem sempre nos sobra aquele tempo para a gente estar aqui podendo fazer esse comentário tão abençoado que eu faço com todo carinho, todo amor, né? Amo muito estar aqui com vocês. E a gente vai estar hoje finalizando aí mais um trimestre. E o trimestre que finalizaremos é esse relacionado à LPD, Revista da Editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. É aí o nome e o título desta revista inicialmente. É interessante porque a gente passou aqui 3 meses falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Que bênção, né? Que maravilha, aprendemos muito aí com essas lições, né? Muita edificação aí a gente recebeu, fomos muito edificados a partir deste material. E hoje a gente está aí encerrando, vendo a lição 13, cujo título é O Modelo de Cristo, Desejo Missionário e Saudações Finais. Onde nós veremos que o nosso texto bíblico básico está, a princípio, em Romanos 15, os versos 8 e 9, e também 18 ao 22. E Romanos 16, último capítulo da carta, versos 25 ao 27. Veremos que o nosso texto áureo encontra-se em Primeira Coríntios 9, 16, e diz: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meu Deus, que palavra. Eu confesso a vocês que eu amo essa palavra, tá? Isso mexe muito comigo. Sempre que eu leio esse texto, eu fico maravilhado em ver o poder de Deus ali, a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E dando continuidade aqui, veremos que a nossa palavra introdutória nos dirá. Vamos ver. O apóstolo Paulo tinha muito claro para si que a tarefa primordial da igreja é pregar o evangelho das boas novas e anunciar o reino de Deus ao mundo inteiro, sem qualquer tipo de acepção. Tendo isso em mente, ele tudo fez para pregar o evangelho e alcançar pessoas para Cristo. No sentido mais amplo, ele foi um grande evangelista, um plantador de igrejas. A sua estratégia era não edificar sobre o alicerce de outra pessoa, mas pregar a Cristo em lugares onde Cristo não havia ainda sido anunciado. Após sua atuação missionária no lado oriental do Império Romano, a cidade de Roma passa a ser o alvo principal do apóstolo. E no fechamento da epístola, ele faz um balanço de sua atividade no Oriente e expõe seu programa futuro, que tem como meta alcançar a Espanha com o Evangelho da Graça. No entanto, os planos de viagem de Paulo para alcançar os romanos com o Evangelho de Cristo sofreram um acidente de percurso e, por esse motivo, foram alterados. O apóstolo acabou sendo preso em Jerusalém, onde fora entregar a coleta das igrejas da Macedônia e da Caia em favor dos pobres da comunidade de Jerusalém. Vamos lá, então. Meus irmãos, aí para finalizar essa lição, a gente vai estar vendo alguns pontos interessantes aqui. E a princípio, que a gente tem na palavra introdutória é quase que um resumo, né, do ministério de Paulo relacionado aí a essa visão quanto ao trabalho lá aos romanos, né, essa escrita que ele fez ali, a carta de Paulo, melhor dizendo, aos romanos. E é interessante que, dentro desse resumo, a gente acaba descobrindo algo interessante, que é o fato pelo qual Paulo não conseguira chegar, embora lições anteriores, né, inclusive você que não assistiu, a gente sempre disponibiliza aqui uma playlist relacionada às lições anteriores. Então, você vai poder, não importa quando, quanto tempo seja o ano que você vai estar estudando, já visto o fato de que essa revista tem um bônus, que eu considero, dentre os muitos que ela tem, que é o fato de você não trabalhar com uma data específica. Então, você não está preso, atrelado a uma data X. De repente, talvez a sua EBD seja no domingo, você pode usar essa revista, talvez se não houve aula no domingo, você pode usá-la na semana normalmente. Então não tem uma data prévia para se usar esse material. Você pode, inclusive, adquiri-lo agora, caso você queira fazê-lo aí. Mas o importante aqui é entender o quê? Então você vai descobrir vendo isso lá. Então a nossa playlist fica aí à sua disposição. Ok? Mas é interessante que a gente já percebe alguns pontos importantes aqui, já na palavra introdutória. A gente vê o Paulo pregando o evangelho, Paulo escrevendo a princípio essa carta. A gente percebe que Paulo cita na carta que ele não tinha esse costume de pregar, evangelizar em terras já anteriormente conquistadas, ou seja, Paulo não era do tipo de pregador de aquário. São coisas que a gente passa a entender. Por quê? Porque essa revista
ou melhor dizendo, essa lição, perdão, essa lição de número 13, a última lição, vai focar muito na pessoa de Paulo, no trabalho de Paulo, na intenção por trás do trabalho de Paulo. Então, talvez, professor, você que vai lecionar, queira fazer essa revista, uma espécie de comentário dessa lição, aí em aula, uma espécie de comentário dos capítulos 15 e 16, eu, particularmente, embora talvez você consiga fazer aí com muita maestria, mas eu particularmente aconselharia a compreender um pouco mais o fato de que essa lição, essa última, ela trabalha mais a pessoa de Paulo, a visão de Paulo, o processo de Paulo com essa igreja. A intenção de Paulo por trás do trabalho realizado lá, a saber aqui, por ter escrito essa carta aos Romanos, o que Paulo tensionava, o que Paulo desejava, o que Paulo queria fazer. E, por fim, é claro, ela termina com a doxologia, que seria a lição. Então, muito mais do que um comentário dos capítulos 15 e 16 da carta aos Romanos, um comentário exegético, muito mais que isso, essa lição 13, ela é um apanhado, um apanhado da intenção de Paulo quanto a esse projeto, a saber, esse processo maravilhoso com os romanos. É isso que a gente vê aqui, então. Então, a gente já percebe aqui um pouco também o fato de que lá no passado falamos o motivo pelo qual Paulo não chegou, e a revista repete aqui nessa lição. Paulo, a princípio, tensionava, Paulo desejava ir até os romanos, a Roma. Paulo desejava ir a Roma. Ele estava em Corinto, de lá escrever essa carta. Muitos acreditam que Febe tenha sido a portadora da carta. São coisas que você vai encontrar nos vídeos anteriores. A gente já explicou um pouco mais sobre isso, só resumindo aqui. E, é claro, Paulo desejava fazer isso após a sua ida a Jerusalém. Paulo subiria a Jerusalém, entregaria uma coleta, está aqui no início da lição, já na introdução, palavra introdutória. Paulo entregaria essa coleta essa realizada entre os irmãos, a fim de ajudar a igreja mãe de Jerusalém, que estava passando por apertos, necessidade devido à perseguição ferrenha. E os irmãos da Macedônia e da Caia juntaram ali a oferta, enviaram representantes. Paulo exigiu que esses irmãos enviassem pessoas para representar. Já visto o fato de que Paulo tinha todo esse cuidado quanto a como o que fazer, como carregar, melhor dizendo, né, manusear o dinheiro alheio, o dinheiro dos irmãos, dos demais irmãos, é uma tarefa, uma lição boa, uma ótima, eu diria, um ótimo exemplo para que nós possamos aprender também com ele sobre isso. Mas o ponto é que Paulo não consegue chegar onde quer chegar. Ou seja, Paulo não consegue ir, pelo menos da maneira que queria, Paulo não conseguiu ir a Roma, embora Paulo tenha ido como preso. Paulo fora como preso. Mas a questão é que lá mesmo, ao chegar a Jerusalém, Paulo ali fora preso, levado a Cesareia, posteriormente a Roma, e Paulo pela segunda vez também foi preso lá em Roma. Então o ponto aqui é claro, gente, o que eu queria dizer em nível de introdução, a guisa de introdução para você, professor, é que muito mais, acho que você ficar com isso aqui já vai lhe ajudar muito. Tá? Falei aqui, mas para ser mais específico ainda, eu diria que esta lição 13 não é um comentário exegético do tipo versículo, ou perícopes, ou... Não, é mais um apanhado geral da intenção, do desejo e uma descrição da forma de agir e trabalhar do apóstolo Paulo. É que nós temos aqui e acho que a gente vai tentar fazer nesse vídeo. Então vamos conosco aí para entendermos isso. O primeiro tópico está aí. Paulo e a comunidade cristã em Roma. Então tá, ó, Paulo e a comunidade cristã em Roma. O que a gente pode aprender e entender isso aí? Vejamos o primeiro subtópico que nos diz: os primórdios da evangelização em Roma. Vamos lá. A origem da formação das igrejas domiciliares em Roma é desconhecida. A tradição de que Pedro foi o seu fundador não tem apoio histórico, pois ele ainda estava em Jerusalém em 39 depois de Cristo, né, que é tido como mais ou menos a data ali onde começou. Gálatas 1:18. E não há referência em Atos ou em quaisquer outras cartas de Paulo sobre a presença, qualquer carta de Paulo sobre a presença de Pedro em Roma. Além disso, não era objetivo de Paulo edificar sobre fundamento alheio, Romanos 15:20. Como profetizou Isaías 52:15, o apóstolo desejava levar o evangelho a um novo território. Vamos lá, então, entender esse processo de maneira mais ampla, logo mais plena e clara. Vamos lá, então. Meus queridos, o ponto claro está aqui. Ó. Estamos falando, trabalhando a visão de Paulo e a comunidade cristã em Roma, e que já percebe o seguinte: quanto à origem desta igreja e, por conseguinte, entendendo também o fato de que os irmãos se reuniam em diversas casas naquele tempo, não havia uma espécie de um local específico lá onde todos aqueles irmãos das comunidades em Roma se reuniam. Não, nós entendemos que haviam vários lares
e esses irmãos se dividiam em comunidades lá, e formando juntos, é claro, ali a igreja que estava em Roma. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente fala sobre a origem dessas questões, embora isso já fora dito em lições anteriores, mas ainda assim, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, é mais uma vez para nós entendido o fato de que é desconhecida a origem da igreja lá em Roma. Quando começou? Acho que a resposta mais plausível que se tem dado a esse questionamento é o fato de que essa igreja teria se originado após o famoso dia de Pentecostes, onde ali o Espírito Santo de Deus desce, derramado sobre cerca de 120 pessoas. Conhecemos isso, Atos 2, para ser mais exato. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas alguns entendem que naquele momento, né, por ser as festividades que eram, né, chamadas Shelosh Regalim, as festas de peregrinação, nas quais haviam 3 festas, né, Páscoa, Pessa, Pentecostes, Shavuot e Tabernáculo Sukkot. Então, seria a festa, o momento, o período do Pentecostes, o Shavuot. Com isso, alguns entendem que muitas pessoas de fora, inclusive de Roma, estavam ali. E dentre aqueles que ali estavam, alguns teriam ouvido a palavra, o evangelho, se convertido, tendo sido naquela ocasião também batizados, e ao voltarem, ou seja, retornarem para Roma, ali anunciaram a palavra, logo o evangelho. Então, com isso, teria dado origem às comunidades lá romanas, ou seja, as comunidades, a igreja na localidade de Roma, tá? Na sede do império, na capital do império, saber Roma. Mas a questão é que existem tradições que dão a Pedro a fundação dessa igreja. Muitas delas baseadas no catolicismo apostólico romano, dando a ideia de que Pedro teria sido o primeiro fundador daquela igreja, mas quando nós olhamos tanto para a história quanto para a Bíblia, nada nós encontramos que nos dê tanta certeza, tanta exatidão a ponto de falarmos isso. Biblicamente falando, o próprio Pedro não cita nada. Biblicamente falando, Paulo também em suas cartas não cita. Biblicamente falando, Atos dos Apóstolos, que é tido como a carta que traz a história do início da igreja, também não nos dá nada quanto a esse respeito. Lemos Romanos, sabemos que há lá a igreja, tanto é que Paulo escreve a mesma, mas a origem da mesma não nos é informada, tá? Então esse é o ponto, claro, que a gente precisa trabalhar. E você, professor, cite aí esses pontos, esses exemplos e trabalhe com seus alunos essas questões também iniciais que darão norte aí à sua aula. Ok? Continuando aqui, então nós paramos também, lendo mais, eu volto aqui a ler a revista, tá? Nós vemos que não há referência em Atos, onde já viu aqui, já explicou, já falou, tá? E disso aqui, além disso, não era objetivo de Paulo edificar sobre fundamento alheio. Então, Paulo também não tinha por costume pregar o evangelho, ganhar almas em locais onde o evangelho já havia sido anunciado, já haviam pessoas ali, a igreja, com o conseguinte, poderia dar continuidade. O anseio de Paulo, o desejo de Paulo era ir mais além, ir a lugares até então não conquistados. Esse é o ponto. Então, outra coisa que corrobora com essa visão aí, dos primórdios da evangelização. Então, os primórdios da evangelização em Roma. O que você tem que dizer aqui, pregador? Ou, melhor dizendo, professor, qual deve ser o seu posicionamento nesse primeiro subtópico? Mostrar aos seus alunos os primórdios, logo como começou a evangelização naquela localidade. E aí você vai dizer a origem da igreja, pelo menos o que é dito, ensinado como origem da igreja, uma visão que é a nossa visão, embora a católica apostólica romana tenha dela, que nós não concordamos. Então, traga essa para a nossa visão, explique a nossa visão e faça aos seus alunos entenderem que a partir daqueles irmãos que eles chegaram, o evangelho começou a ser ali pregado, logo propagado. Continuando então, 1.2, vamos lá. A presença do cristianismo em Roma é um outro assunto que nós também vamos tratar e abordar a partir de agora. Leamos então aí o subtópico. Sabemos que se viajava muito naquela época e que havia uma migração contínua da capital para todos os cantos do império. O capítulo 16 da carta em estudo dá testemunho do fato de muitos cristãos na congregação romana terem vindo à capital, originários de outras regiões, especialmente da Ásia Menor, ambiente missionário de Paulo. Então, outra coisa que a gente vai perceber aqui é a presença marcante, a presença constante, nós diríamos, a presença ali dinâmica do evangelho, ou seja, logo do cristianismo. Quantos cristãos havia ali? Não sabemos, mas dá-nos a entender que era uma grande quantidade. É isso que a gente está falando aqui. Por quê?
Porque naquela época a gente percebe aqui que havia uma chamada migração. Muitas pessoas ao redor do império migravam para a capital, ou seja, migravam para Roma. Isso que é interessante. Então, com isso, entendemos que cristãos já próximos àquela região ali, próximos ao império, ou melhor dizendo, próximos à capital, esses cristãos, eles migravam, eles seguiam de diversas localidades. E diz aqui também a lição, no capítulo 16, nos entendeu o seguinte, dando o fato de que muitas pessoas, mas muitos mesmos, podem ter vindo à capital e originar de outras regiões. E dentre essas pessoas, a maioria teria sido a Ásia Menor. E é interessante que a Ásia Menor já é o lugar onde Paulo pregava, o lugar onde Barnabé pregava. Nós temos aí a Antioquia, né, da Síria, aquela região próxima ali. A Ásia Menor, por conseguinte, fora uma região onde Paulo e seus amigos, seus companheiros pregaram também o evangelho. Então, como não bastasse já os irmãos que teriam vindo do dia de Pentecostes para lá, ido para lá, para a capital romana, também muitos ao redor do mundo estavam migrando, deixando suas localidades e partindo rumo à capital, a saber, aí Roma. Então, aqui, professor, 1.2, qual é a sua missão? Explicar aos alunos a presença do cristianismo em Roma. Então já era muito presente, era comum, uma presença dinâmica, uma presença efetiva do cristianismo. Logo, muitos cristãos estavam naquela localidade. O que fazia eles, fora os que já se converteram ali, fora os que aceitaram a Cristo ali dentro, havia também muitos cristãos que migravam para aquela região. Muitos eram, embora a gente ouça falar e leia na Bíblia, inclusive, sobre expulsões, na qual ali o imperador expulsou alguns cristãos de Roma, mas ainda assim, houve um tempo em que eles voltaram, puderam ter novamente acesso e retornaram. Mas o ponto é que nós estamos vendo aqui na capital, a saber, em Roma, havia muitos cristãos já oriundos de lá e também os que migravam para lá. E é isso aí que você precisa trabalhar nesse tópico 1.2, tá? Mostrando aos seus alunos a presença de muitos e muitos cristãos naquela localidade. 1.3, partindo aqui, vamos lá. A comunidade cristã em Roma. Isso que é interessante. Então a gente já percebeu. Para fazer uma análise aí, professor. Bem interessante. Vamos lá, para fazer uma análise bem interessante. O assunto aqui é Paulo e a comunidade cristã em Roma. Esse é o assunto, que não saímos do assunto. E dentro do assunto a gente percebeu o seguinte, como é que tudo começou? Embora não tenhamos certeza com toda exatidão, porque não há um documento específico dizendo que foi assim, 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 e os que dizem ter são de origem duvidosa, mas o que nós percebemos, baseados na palavra de Deus, é que sim, alguns irmãos próximos ali, no dia de Pentecostes, foram para Roma, a igreja foi fundada ali. Então, aqui você tem uma questão gradual, professor, onde você começa dizendo o seguinte, a origem daquela igreja, logo, originou-se na evangelização. Aí você percebe o seguinte, a igreja se origina. Aí, com a origem da igreja em Roma, há uma presença massiva, eu diria, uma grande presença de cristãos naquela localidade. O cristianismo está muito presente ali, o cristianismo está se enraizando naquele lugar. Isso é maravilhoso. É o subtópico 1.2. E aí você tem o subtópico 1.3, né? Qual nós temos o título aqui? A comunidade cristã. Então, como vivia? Aqui a explicação é que lá no início, como fundou, 1.2, de onde vieram muitos, os que já estavam lá, e de onde vieram outros, a saber, vários locais, migraram para o Império, para a capital, e por conseguinte, agora nós vamos dizer como vivia, como era, tá? Essa comunidade cristã em Roma. Deixa-me ler aqui a revista. Na época da redação dessa carta, os gentios cristãos já representavam a maioria da comunidade, a maioria na comunidade. No entanto, ao mesmo tempo, presencia-se ou precisa-se contar com uma ampla parcela e influência judaico-cristã na comunidade romana, como mostram especialmente Romanos capítulo 9 ao 11 e, por conseguinte, capítulo 16, os versos 7 e 11. Não havia em Roma uma comunidade cristã coesa, com um único e grande espaço de reunião, pois Paulo menciona não só a comunidade doméstica em torno de Priscila e Áquila, na residência deles, mas também atesta nos versos 14 e 15 a existência de várias comunidades dependentes. Por isso, Paulo destina sua carta não à eclésia única em Roma, mas a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Vamos lá, então, entender o processo. Aqui,
meus queridos e amados irmãos, o entendimento que temos ou que passamos a ter a partir do que fora lido aqui agora na lição, é o fato de que nós trabalharemos esse tópico 1.3 com o quê? Com o que era basicamente, né? Em que consistia essa comunidade cristã. Era uma comunidade cristã formada apenas por gentios? Não. Uma comunidade cristã, ou seja, cristão de origem gentílica? Não. Era uma comunidade cristã formada apenas por cristãos atuais, porém de origem judaica? Judeus que se converteram ao cristianismo? Somente isso? Não. Era uma comunidade formada por ambos. Então aqui você vai descrever a seus alunos como era essa comunidade. Então nós temos aqui uma comunidade, ou melhor dizendo, uma igreja, uma eclésia, formada a partir de dois povos. Os anteriormente judeus, que se convertem ao cristianismo, e os gentios, que assim eram chamados, mas que agora eram igreja. Então, gentil igreja é o que nós chamamos aqui dentro da lição, tá? Gentil barra igreja ou gentil igreja. O que é o processo aqui? Aí nós partimos para a questão seguinte. Uma vez que a gente sabe e percebe que era formado por esses dois grupos, qual é a maioria desses grupos? A maioria, pelo que nós percebemos, e a lição nos esclarece muito bem isso, era formada por gentios cristãos. Então, a maioria da igreja, não como um todo, mas a maioria, era formada por cristãos de origem gentílica. Mas uma coisa nós precisamos entender. A presença dos cristãos de origem judaica também era muito marcante e forte, porque Paulo destina alguns capítulos para trabalhar especificamente com a sua comunidade. Em vídeos anteriores aqui nesse canal, você vai ver na playlist desse trimestre, onde eu separei para vocês aí, nós veremos os capítulos 9, 10 e 11 da Carta aos Romanos, onde Paulo fala especificamente com os judeus. Se você fizer um resumo, um apanhado dessa carta aí, professor, a gente vai perceber o seguinte. Paulo tenciona inicialmente mostrar que toda a raça humana está caída, falida, vencida, toda a raça humana está debaixo do poder do pecado e precisa, para ontem, se converter, precisa da graça de Deus na sua vida, precisa entregar-se a Cristo. Mas Paulo faz o quê? Para mostrar isso aos romanos, ele separa essas duas classes. Inicialmente, Paulo fala no capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo fala para essa parte da igreja formada por gentios que se converteram ao cristianismo. Paulo fala isso no capítulo 1, os erros cometidos por ele, ou seja, a idolatria, e por serem idólatras, Deus os entregou às próprias paixões, ali a homossexualidade aflorada e coisa do tipo. A homossexualidade aparece ali como uma das causas ali dessa queda humana. Muitas coisas são ditas ali, apresentadas por Paulo, é o que Paulo tenciona falar. Então ele parte para o capítulo 2, porque certamente ao ler sobre os erros cometidos pelos gentios, os judeus iam se jactar, bater no peito e dizer, olha aí, ó, mais uma prova de que esse povo gentil nunca, esses circuncisos nunca mereceram, nós sim, judeus, é que merecemos a graça, o poder, a salvação de Deus, temos a lei, guardamos a lei. Então Paulo passa, a partir do capítulo 2, trabalhar mais a visão voltada aos judeus, ou seja, aos judeus de origem, a igreja, de origem judaica, a igreja de origem judaica, peço perdão. Então, Paulo, no capítulo 2, está falando mais, está falando melhor, está abordando os judeus. E Paulo prossegue, porque certamente os judeus não iam baixar a cabeça tão fácil assim. Então, Paulo toma os capítulos 2 e 3 para explicar isso. E no 3, Paulo fecha mostrando realmente que toda a raça humana está caída. Mas ainda assim, os judeus não aceitariam tão facilmente. E Paulo usa os capítulos 4 para citar o exemplo de Abraão, todo esse processo, na qual Abraão foi ali justificado. Paulo trabalha a justificação e Paulo cita o fato de Abraão ter sido justificado antes da chegada, antes da circuncisão, que ocorrera só no capítulo 17 de Gênesis, e também, é claro, 700 anos, quase 800 anos da lei. Então, se Abraão, quando fora justificado, Gênesis 15 mostra essa justificação de Abraão. Diz assim, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Se Abraão foi justificado no tempo em que não tinha nem a circuncisão e nem a lei, Paulo quer provar o quê? Que nem circuncisão, nem lei justificam, logo não salvam, não dão mérito nenhum a ninguém. Então, Paulo prossegue. E é interessante, né, para ganharmos mais tempo aqui, Paulo trabalha visões relacionadas à questão do pecado, no capítulo 6, capítulo 7, a dificuldade, as lutas que nós temos constantes com o pecado, capítulo 7, capítulo 8, a ação do Espírito Santo libertando e fortalecendo o irmão, os crentes, né, aquele que busca o Senhor, ação regeneradora, transformadora, libertadora do Espírito Santo em nossas vidas. Capítulos 9, 10 e 11 são destinados
aos judeus, e é isso que a gente precisa entender e compreender. Então, Paulo fala do passado dos judeus no capítulo 9, do presente dos judeus no capítulo 10 e do futuro dos judeus no capítulo 11, onde passamos então a partir daí para o capítulo 12, onde vimos aqui também, em vídeos anteriores, você tem a playlist aí para te ajudar, onde vimos outras questões interessantes. Então aqui, professor, caberia, eu acho que eu vou parar por aqui para ganhar tempo, mas caberia fazer um resumo aí, bem interessante. Tá bem breve, bem rápido, muito mais rápido do que eu fiz aqui, certamente, para que os alunos tenham essa visão de que era, ou como, de que era composta essa comunidade, tá? Então nós temos aqui. Deixa eu continuar aqui. Ainda no 1.3, usando a revista, que você também vai usar certamente aí, professor. Não havia em Roma uma comunidade cristã coesa, com um único grande espaço de reunião, pois Paulo menciona não só a comunidade doméstica em torno de Priscila e Áquila, mas também atesta nos versos 14 e 15 a existência de várias comunidades independentes. Então, o que a gente percebe aqui? Todos os irmãos se reuniam em um só lugar? Não. Então, ao redor da capital do império, havia um pouco de cristãos ali, um pouco aqui, um pouco lá, uns, né, junto a Áquila e Priscila, né, Priscila e Áquila, ali, na residência deles, outros. Então, Paulo cita várias comunidades ali que se reuniam, todas elas em torno da glorificação do nome de Cristo Jesus, ou seja, a igreja, então, em Roma, a eclésia, era formada desses grupos em especial. Ele está dizendo aqui, interessante. Por isso, Paulo destina sua carta não à eclésia, em Roma, mas como é que Paulo diz para expressar o que Paulo quer dizer? Por isso que ele fala, está mandando a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Por isso, esse é o motivo. Então, 1.3, resumo, porque eu falei bastante aqui e eu quero só te ajudar, professor, não te atrapalhar. Então, te ajudando aqui, ou pelo menos tentando fazê-lo. 1.3, a comunidade que está em Roma. Descreva como era a sua comunidade. Uns anteriormente gentios, agora cristãos, uns anteriormente judeus ou voltados totalmente ao judaísmo, mas agora cristãos. Qual a maior parte que havia? Na maior parte entendemos que eram de cristãos gentios ou gentios cristãos, como você quiser chamar aí. Os judeus estavam em minoria em Roma. Continuando então, nós temos aí o tópico 2, o trabalho missionário pastoral de Paulo. Vamos ver isso? Subtópico 2.1. O foco nas necessidades locais. Vamos lá? Todos os escritos de Paulo nasceram de seu trabalho missionário pastoral e focalizavam problemas e necessidades das igrejas locais. A carta aos Romanos pertence também a esse gênero, mas é a menos local no sentido de que Paulo ainda não havia estado pessoalmente em Roma. A missiva foi sua oportunidade de expor a mensagem do evangelho aos cristãos, judeus e gentios que residiam na capital do império. Então, aqui, professor, aqui quem me assiste aí, glória a Deus pela sua vida, nós percebemos o que aqui? O que está em evidência para nós nesse processo aqui? Nos está em evidência o fato de que aqui nós estaremos fazendo uma análise da maneira como Paulo trabalhava, o trabalho de Paulo, a ação de Paulo. Isso que é interessante. O que passava na mente de Paulo e o que a ação, a forma de Paulo trabalhar nos apresenta acerca dele, nos apresenta acerca não só da pessoa de Paulo, como na forma dele agir, nas missões de Paulo. Então, isso que a gente já está vendo aqui. Os tópicos 2.1, 2.2, aqui a gente precisa entender o seguinte, como que Paulo trabalhava. Tá? E é sobre isso aqui, professor. Aqui você vai parar para fazer uma análise que vai abranger um pouco mais do processo do trabalho dele. Então a gente já percebeu aqui o primeiro, né? Paulo, então, era alguém que focava nas necessidades locais. Isso que você precisa entender, logo fica mais claro para você explicar esse processo. Tá? Paulo focava nas necessidades locais. Então a gente já tem aqui a visão de que todos os escritos de Paulo nasceram em seu trabalho missionário pastoral. Olha que coisa interessante, gente. O Paulo escritor, o Paulo autor, o Paulo evangelista no sentido escrita, ele é interessante. Por quê? Porque o Paulo, tudo que ele escrevia estava baseado em quê? Nas necessidades que ele enxergava na igreja, nas demandas que surgiam. Isso que é interessante, isso que é maravilhoso. Então, nos faz entender que Paulo não era uma pessoa que só abria a igreja e dava as costas para a mesma. Paulo era um fundador de igreja que se preocupava com a igreja. Nesse quesito, você entende essas duas áreas. E que, geralmente, quem está preocupado com a igreja tem a visão pastoral.
aqui a gente entende que a visão pastoral de Paulo, ela aparece de maneira mais abrangente quando Paulo é aquele que está focando na necessidade, nos problemas que a igreja está vivendo, nos problemas que a igreja está enfrentando. Então, se você vê essas cartas que Paulo escreve, por exemplo, pega a carta de Paulo aos Coríntios. Ela foi baseada naquilo que os irmãos, indo a Éfeso, ter com Paulo, lhe falaram acerca dos problemas que a igreja estava vivendo. Paulo recebeu notícia das coisas que estavam acontecendo e, a partir de então, o mesmo passa a escrever para ajudar logo, para auxiliar os irmãos da igreja lá. Então, isso é importante. Outra coisa, né? Então, Paulo estava focado em quê? Paulo estava focado nos problemas que a igreja sofria. A carta aos Romanos, que é a carta que estudamos aqui, pertence também a esse gênero. Ou seja, se você parar para fazer uma análise, Paulo está fazendo uma visão aqui, missionário pastoral. Ele está usando desta carta a fim de fazer missões, anunciar o evangelho por intermédio dela, mas também de forma pastoral cuidar e resolver problemas, sanar eventuais problemas que essa igreja possa estar sofrendo. Isso que é interessante. Isso que a gente passa para... Só que a única diferença que você pode analisar aqui é o fato de que esta é uma igreja que, diferente das demais, Paulo não esteve. Embora haja outras igrejas que a gente crê também que Paulo... Mas o foco maior, professor, seu deve ser isso aqui. Ó. O Paulo era alguém que focava nas necessidades locais, nos problemas que a igreja sofria, nas demandas que surgiam. Paulo não dava as costas para os problemas que a igreja passava. Então a visão dele não era só de fundar, logo deixar a igreja se virar. Não, era fundar, mas assistir a esses irmãos, auxiliando-nos quanto às suas dificuldades. Então os problemas ou os eventuais problemas que iam surgindo na igreja, Paulo, na medida do possível, sempre que possível, Paulo lhes escrevia a ponto de lhes auxiliar, lhes ajudar. Então, Paulo era alguém que focava nesses pontos aí, nessa necessidade. Então, um pouco mais que você aprende logo que eu aprendo. A gente está aprendendo junto aqui. O que você está aprendendo aí, eu também estou aprendendo aqui. Um pouco mais sobre esse trabalho, esse foco de Paulo, essa visão de Paulo como um missionário pastor. Isso aqui que é interessante. Então, a missiva, ou seja, essa carta, foi a sua oportunidade de expor a mensagem do evangelho aos cristãos judeus e gentios que residiam na capital do império. Então, Paulo se fez valer 2 pontos aqui. Embora Paulo, a gente use o termo pastoral, mas não que Paulo tenha fundado essa igreja, entendemos que não. Mas como um pastor, como alguém chamado por Cristo, Paulo está orientando os irmãos na igreja a viverem melhor, a buscarem a unidade em Cristo Jesus. E também, é claro, está sanando algumas eventuais dúvidas que poderiam surgir na mente daqueles irmãos. Já visto o fato de que o lugar onde eles estavam, a saber, a capital do império, né, com isso a idolatria ferrenha, poderia gerar problemas, embates e debates que inclusive geraram na igreja e Paulo está resolvendo. Então, para começar, 2.1, o foco de Paulo. O foco da pessoa de Paulo era missionário, pastoral, e ele focava nas necessidades locais, os problemas que a igreja enfrentava, tá? Então você vê Paulo focando nas necessidades de Corinto, logo, aquilo que foi problema para Corinto, a gente percebe que nem tudo que foi problema para Corinto foi para Romanos, como também não foi para os Gálatas, como também não foi para os da Tessalônica. Então, Paulo pegava aqueles problemas que a igreja tinha, dúvidas, problemas, situações que a igreja estava vivenciando e lhes ajudava quanto a isso. Na Tessalônica, os irmãos tinham dúvida quanto à vinda de Cristo. E também tinham dúvida quanto ao fato de, se estivesse vivo ou morto, como seria? Os que morreram em Cristo, qual seria o destino deles? Então, Paulo resolveu e acertou ali com eles esse eventual problema. Aos Coríntios, Paulo falou sobre resolver problemas os quais estavam atrelados a facções da igreja. Paulo lidou com questões ligadas também ao adultério dentro da igreja, caso de adultério, como um cidadão que tinha um caso com a madrasta, capítulo 5. Paulo tratou questões, eu não falei, mas no capítulo 4 também Paulo fecha essa visão, bate o martelo sobre essa visão de como lidar com culto à personalidade, que é o que acontecia também naquela igreja. Capítulo 7, Paulo falou problemas relacionados a casamentos, noivado, viuvez, todo esse processo. Paulo ajudou os irmãos, comida sacrificada a ídolo, uma série de coisas que eu não teria tempo hábil de falar aqui. Mas então, o foco é esse aí, tá? Vamos lá, continuando aqui, nós passaremos para outro agora, onde nós veremos aqui 2.2, o foco da mensagem do evangelho. Vamos ver isso? Aí nós temos então, a mensagem de Paulo tem seu foco principal nos fundamentos do cristianismo, os quais ele recebeu por revelação. Ele escreveu sobre a natureza do pecado, o plano da salvação realizado na cruz, a união do cristão com Cristo e a forma como o Espírito Santo opera na vida do salvo, dotando de poder e autoridade
não ou na promoção das virtudes do Senhor Jesus e da santidade do crente. Além disso, não deixou de pronunciar-se sobre o lugar do povo judeu no plano de Deus, a ética na vida do cristão e a esperança da vida futura após o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Por fim, o apóstolo não escreveu a carta aos Romanos pensando em apresentar uma teologia sistemática. No entanto, a forma como sua exposição foi ordenada fez dessa carta a mais teológica de todo o Novo Testamento, uma vez que apresenta de forma organizada o tema principal da teologia cristã, que é a justificação pela fé. Olha aí, gente. Então, continuando aqui, outra coisa que nós veremos que é bem interessante e importante, pode ser por nós aí também trabalhada melhor, é o quê? É o fato de que Paulo agora está trabalhando também a visão de que o foco dele é na mensagem do Evangelho. Paulo está preocupado com o fato de que os irmãos da igreja lá em Romano recebam realmente, genuinamente o Evangelho. Tanto é que Paulo diz que não se vergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. Ou seja, Paulo tem essa preocupação. A preocupação dele é que os irmãos não recebam um Evangelho diluído, errôneo, falho, deturpado, distorcido. Paulo quer que os irmãos recebam o genuíno Evangelho, a genuína pregação do Evangelho. Então, Paulo tinha isso como um foco, como uma meta, que a mensagem do Evangelho chegasse realmente àquele lugar, chegasse realmente à vida daquelas pessoas. E por isso é que ele divide essa carta da maneira tão maravilhosa como ele dividiu. A maneira como ele foi escrevendo, foi trazendo esse ponto. E algo interessante o comentarista traz aqui, e talvez seja bom que você, professor, cite também em sala de aula, é que quando a gente lê a carta aos Romanos, parece, né, a gente, por exemplo, a primeira impressão que nós temos é que Paulo fez um apanhado, um aglomerado, juntou um aglomerado de assuntos teológicos e foi de maneira sistemática passando aquilo. Mas quando nós passamos a ler de maneira mais plena, com mais calma, a carta, a gente percebe que não, Paulo não tinha essa intenção inicialmente. Mas, direcionado pelo Espírito Santo, ele acabou escrevendo aquela carta que é conhecida como o Tratado Teológico do Novo Testamento. Porque essa carta de Paulo aos Romanos, ela nos ensina algo maravilhoso. Ela dá todo o processo, desde que nos entregamos a Cristo, até o processo na qual aguardamos a vinda dele. Ou seja, o crente, ou seja, a pessoa, o ser humano antes de Cristo, quem era? Paulo começa falando isso no capítulo 1 ali, né? Como era o ser humano, capítulo 1 e 2, antes de Cristo. Tanto o gentil quanto o judeu. Paulo segue naquela sequência da necessidade de Cristo. Então, a entrega para Cristo acontece. Os capítulos 4, 5 ali. Então, o que é o processo? O pecado já não tem mais poder sobre nós, a gente não pode mais voltar a pecar. Então, Paulo vai trazendo toda uma linha, toda uma sequência maravilhosa e abençoada. Embora ele não tivesse aí essa visão, ele não tensionava apresentar toda, né, essa teologia sistemática, chamada teologia de maneira sistematizada, não. Ainda assim, acabou, glória a Deus com isso, usado pelo Espírito Santo foi para trazer para nós esse tratado tão importante, maravilhoso da linha teológica. E aqui, professor, o seu foco deve ser o seguinte, mostrar que Paulo, ou seja, o seu foco, professor, é mostrar que o foco de Paulo estava todo centrado na mensagem do Evangelho. Embora Paulo falasse, aquela comunidade, Paulo tentasse ali unir os cristãos ao redor de Cristo, tá? Quer de origem judaica, quer de origem gentílica, mas o foco dele sempre foi na mensagem do Evangelho. Isso é maravilhoso, tá? Vamos lá, outra coisa que a gente aprende sobre Paulo. Isso é interessante. Continuando aqui, 2.3. Vamos nessa? O foco no fortalecimento dos cristãos. Outro foco que Paulo tinha. O propósito de Paulo pode ser identificado a partir de suas declarações diretas no texto e deduzido a partir do conteúdo. Além de pedir oração em favor da difícil tarefa que tinha pela frente e para que pudesse ir vê-los, ele registrou expressamente que desejava contribuir para o fortalecimento dos cristãos romanos, ou em Roma. Paulo tinha certeza de que, por meio da sua instrução, proporcionaria benefícios e bênçãos às igrejas domiciliares em Roma. Então, por fim, né, no tópico 2, fechando o tópico 2, nós temos aí aquele que é, pela lição, mais um foco que Paulo tinha. Qual é? Então, o Paulo, né, e a gente pode fechar, eu gosto sempre de fazer esse resumo quando eu estou fechando aqui um tópico. Então, Paulo, inicialmente, era alguém focado nas necessidades, logo nas demandas locais. Paulo não era do tipo que deixava a igreja com um problema que não pudesse ali parar para resolver. Então, na medida do possível,
Paulo sempre escrevia, falava, enviava pessoas, como fez com Timóteo e Tito, a estar lá na Tessalônica. Paulo, volta e meia, achava sempre diante de Deus um jeito de ajudar os irmãos a lidarem com os problemas que estavam enfrentando. Segundo, nós vimos que Paulo também tinha um foco, porque ainda que Paulo estivesse ajudando os irmãos a resolver tais problemas, tais adversidades, tais dificuldades, o foco de Paulo não era outro, senão no Evangelho, na mensagem de Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo não se deixava mudar, não se deixava levar por uma circunstância ou outra. Ele tinha um foco, ele tinha uma meta, e essa meta era anunciar o Evangelho, a palavra. A palavra de Cristo sempre estava em primazia na vida de Paulo. A gente viu aqui. Por fim, estamos fechando, vendo que Paulo também tinha um foco. Qual é? O de fortalecer os cristãos. Paulo sempre tinha um propósito de mostrar aos irmãos que eles nunca, ou seja, jamais deveriam permanecer meninos da fé. O amadurecimento desses irmãos, por isso é que Paulo era tão enfático ao escrever, era algo que era presente na visão de Paulo. Paulo queria que os irmãos amadurecessem, que à medida que o tempo passasse, esses irmãos se tornassem mais fortes, a ponto de, com isso, granjearem mais pessoas para o reino. E, é claro, estando eles fortes, as pessoas por eles alcançadas, ou pelo evangelho alcançadas através deles, estariam mais fortes também. Esse é o ponto. Então, Paulo tinha esse foco maravilhoso, interessante, que é isso. A gente pode ver isso aqui. A gente percebe o comentarista disso, que o propósito dele pode ser significado a partir disso aí, né? As coisas que ele declara de maneira clara no texto, né? Isso que é interessante. Então, tanto é que no começo da carta, Paulo fala que ia lá ajudar os irmãos, fortalecer os irmãos, e, se possível, ali, né, levar algum fruto a esses irmãos. Ou seja, então nós entendemos que Paulo não queria ir lá passear. O foco de Paulo não era passear ou conhecer o império, tão sonhado e dito império, realizar um sonho, Paulo fazer um turismo, um cruzeiro pelo império. Não, Paulo tinha um foco em lá, chegando, fortalecer aqueles irmãos, fazer de tudo o que lhe fora possível. Não só, é claro, nos Romanos, como nas demais cartas, Paulo demonstra isso, mas nós estamos estudando a carta dos Romanos. Aqui, Paulo nos mostra o desejo que ele tinha, a vontade que ele tinha, o anseio que ele tinha de fortalecer e ver esses irmãos mais fortes na fé. Glória a Deus por isso. Continuando, vamos para o terceiro tópico, que está aí. A proclamação do Evangelho é o assunto, logo, o tema desse tópico. Vamos entender melhor esse processo aqui. Vou ler só, irmãos, a primeira parte, não lerei toda, do capítulo ou do tópico 3. Cada um dos dons e ministérios concedidos à igreja são de natureza espiritual. No entanto, eles evocam a necessidade urgente da execução de um serviço por parte de toda pessoa realmente redimida em Cristo, que é a proclamação do Evangelho. Somente essa parte. Então, o que acontece aqui? Então, nós percebemos já que o comentarista nos está levando para um lado interessantíssimo aqui na lição. E você, professor, navegue junto aqui com a lição. Que lado é esse? Quando nós falamos sobre a proclamação do Evangelho, nós entendemos uma coisa. Com isso é o que ele colocou aqui. Tanto os dons ministeriais, né, os dons e os ministérios, todos os dons, quer sejam ministeriais, espirituais, de serviço, todos esses dons, eles apontam para uma coisa. Porque eles têm a mesma natureza, ou seja, eles vêm do Espírito, logo eles são de natureza espiritual, atuam em nós aqui, glória a Deus, né, e atuamos também, passamos a atuar por intermédio deles, mas o foco principal de Deus nos dar os dons é para quê? Para que haja também a proclamação do Evangelho. Isso é maravilhoso. Para que a gente entenda que nós somos chamados para o serviço, para servir, para atuar, para trabalhar, para agir. Isso é maravilhoso. Tá? Então, que fique entendido isso. É isso que a gente vai falar aqui agora. Nós vamos passar a partir do tópico 3, que é a proclamação do Evangelho, dizer que toda essa preparação e capacitação realizada por Deus em nós é para que nós demos fruto. Deus tem um foco, um alvo, uma meta com isso. Os dons não nos foram dados à toa, para a gente exibir, pôr os dons numa vitrine. Dom não é para ficar em vitrine, dom é para ser usado. E usado para quê? Para o crescimento, propagação. Crescimento do reino, propagação, ali, anúncio do evangelho às demais vidas e pessoas. Então é isso que a gente vai falar agora, sobre a tarefa da igreja. Partimos então, vamos lá, partamos para o próximo. A tarefa da igreja, 3.1. Leamos. A principal tarefa da igreja na terra é evangelizar. Mateus 28, 19 e 20 descreve que o que passou a ser chamado de grande comissão. Jesus deu essa ordem aos apóstolos pouco antes de ascender aos céus.
Esse comando praticamente resume o que Jesus esperava que os apóstolos e todos os seus seguidores fizessem em sua ausência. Logo aí, gente, tarefa da igreja. Qual é a tarefa, a missão da igreja? Talvez perguntando em sala de aula, professor, em loco aí, parando essa parte, lendo esse subtópico e fazendo a pergunta, talvez alguns dirão, não, a principal tarefa da igreja, a meu ver, é adorar. A principal tarefa da igreja é glorificar. A principal tarefa da igreja é, com seu testemunho ali, mostrar às pessoas. Mas de tudo isso que nós entendemos claramente que tarefa, missão, tarefa alude a um serviço, a uma missão. Então a igreja que adora também trabalha, serve, presta serviço. E como é que a igreja presta serviço para o reino? Ganhando almas para Jesus, evangelizando, evangelização. Com tudo que estava esperando por Paulo em Jerusalém, isso Paulo ainda tinha em mente, Paulo ainda tensionava evangelização. O homem queria ir lá para a Espanha, focando, pensando nisso. Ele iria passar lá em Roma, ia aos romanos, ia ter com os irmãos, seria algo maravilhoso, mas Paulo também tensionava ir mais além. Então, a principal tarefa da igreja, tarefa, missão, tá? A igreja adora, sim, amém, então nós entendemos isso, mas a tarefa, o trabalho, ok? A missão da igreja é cumprir o ID. E Jesus, ele tinha isso em mente, né, chamada grande comissão. O que é grande comissão? Nada mais do que o ID do Senhor, cumprir o ID. Então, nós entendemos que realmente está aqui, é isso que Jesus esperava dos apóstolos, é isso que Jesus, para isso, ele os preparou. Se você ler Mateus 10, Jesus enviou ali 12. Lucas 10, 70 foram enviados. Então, esses homens, volta e meia, eram enviados por Jesus. Ora, há lugares onde Jesus já estivera pregando, ora, há lugares onde Jesus não estivera pregando ainda. Lucas 10 mostra isso. Então, ide, cumprir o ide. No final dos escritos evangélicos ali, a gente vê Jesus reunindo e chamando eles ao testemunho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, cumprir o ide é a tarefa da igreja. Nós não devemos cruzar os braços diante dessa tarefa que Deus nos deu. 3.2. O evangelho é o poder de Deus. Vamos lá. A abundância de citações sobre a salvação nas cartas paulinas mostra claramente que por trás, né, de Romanos 1,16 está a escritura que Paulo lê, tendo o Cristo e sua obra como figura central. O foco do apóstolo é mostrar que o evangelho não é uma mera informação sobre o plano salvífico de Deus, mas é a própria aplicação da justiça de Deus na salvação de todo aquele que crê. No evangelho cumpre-se o propósito salvador do Altíssimo, cuja meta principal é alcançar o ente humano e, por seu imenso amor, independentemente de qualquer aspecto cultural, porque seu amor inclusivo a todos abrange. Vamos ver essa parte, depois eu leio a outra. Vamos lá, então. Gente, olha que coisa interessante. Lendo o evangelho, alguns podem dizer, ou lendo a palavra, alguns podem dizer, o evangelho, logo a palavra, contém o poder de Deus. No evangelho, nos é mostrado o poder de Deus. Nós lemos no evangelho e é possível ler e ver aqui relatos acerca, sobre, a respeito do poder de Deus. Mas não. O que Paulo quer mostrar é que o evangelho não só contém no que está escrito, registro acerca do poder de Deus, não. O evangelho é o poder de Deus. Isso é maravilhoso. Então, quando Paulo disse isso, o que levar a Paulo a dizer que o evangelho é o poder de Deus é o quê? Foram as experiências que Paulo teve diante de Deus, almas se convertendo, pessoas sendo libertas, milagres, curas, maravilhas, prodígios, bênçãos do céu derramadas de diversas maneiras, de muitas maneiras. Então, o evangelho, gente, ou a palavra que você porta, a Bíblia Sagrada que você tem aí em mãos, a gente não pode dizer que ela contém, ela descreve. A gente precisa entender uma coisa, o evangelho, a palavra de Deus é o poder de Deus. Isso é maravilhoso. A pregação do evangelho é o poder de Deus. É isso que Paulo quer tratar, é isso que Paulo quer trabalhar. E é isso que o comentarista quis fazer aqui, mostrar que o foco do Paulo não é informar. Gente, quando Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus, Paulo não estava só querendo levar uma informação, não. Paulo estava atestando que o evangelho é o poder de Deus. Paulo estava, naquele momento, testificando ali com sua vida, com seu ministério, com seu chamado, que o evangelho é realmente, sem dúvida alguma, o poder de Deus.
Desse modo, Paulo mostra o motivo decisivo de seu anúncio do evangelho e de seu conceito universal de missão. Perante a humanidade que sucumbiu ao poder do pecado e da ira de Deus que está se manifestando, o evangelho precisa ser pregado universalmente a todas as nações para que elas creiam e sejam salvas. Isso que é maravilhoso, gente, que Paulo quer mostrar, tá? Para toda a humanidade caída, o evangelho é o poder de Deus e precisa ser anunciado. O evangelho é o poder de Deus e é a transformação, através do evangelho que o homem é salvo, liberto, justificado, entra novamente na família de Deus, tem a vida mudada e recebe de Deus a eternidade ao lado dele. Maravilha, é isso que Paulo quer fechar. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é, glória a Deus, o poder de Deus. Vamos lá então? Fechando aqui, né, eu acredito, a doxologia final, o finalzinho da carta. Vamos ver isso aqui. A epístola termina de maneira espetacular, mostrando a necessidade suprema de todo ser humano dar glória ao único Deus, infinitamente sábio, por meio de Jesus Cristo. Essa doxologia resume todas as grandes ideias da epístola, tais como o poder do evangelho pregado por Paulo, a revelação da justiça de Deus na salvação pela fé de todas as nações da terra. Então, o que nós temos, para finalizar, professor, peço que você leia aí, são os versículos finais da carta de Paulo aos Romanos, que traz aí essa maravilhosa, essa abençoada doxologia, ok? Que é aí uma mensagem abençoadora. Deixa eu ajustar aqui, está embaçado um pouco meu óculos, eu não estou enxergando muito bem, já peço perdão antecipadamente a vocês aí. Vamos lá, então. Fechando, então, o que eu diria para você, professor? Explique aos seus alunos que doxologia é o nome que damos aquela situação na qual alguém escrevendo para o que está fazendo, ou até mesmo continua, mas ele passa a glorificar a Deus. Deus é glorificado, é como se fosse um hino de louvor, uma exaltação a Deus. Doxologia é isso. Então, Paulo está exaltando a Deus, Paulo está exaltando a pessoa de Cristo. É aquele momento da escrita onde a pessoa parece que você lê, a pessoa está cantando, está glorificando, está orando, onde a pessoa, tomada pela glória de Deus, começa a exaltar ao Senhor. Então, é o final da carta, logo a doxologia final. E você pode fazer o mesmo aí, professor. Glorificar a Deus também nas suas aulas. Amém? Que Deus nos abençoe. Conclusão, lerei para que a gente possa fechar. O estudo de Romanos deve revitalizar a fé pelo conhecimento da justiça de Deus em Cristo, promovendo firmeza espiritual e entusiasmo no compartilhamento da mensagem do amor de Deus de maneira urgente, abrangendo o máximo de pessoas possível. Todo aquele que é discípulo de Jesus está incumbido dessa nobilíssima tarefa que a ninguém excetua. Ok? Então nós estamos aí, gente, fechando mais uma aula, mais uma lição. É claro, mais uma revista sendo fechada aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Está aqui, né? Finalizamos aqui a revista. Ok? E está chegando uma revista nova aí. Né? Vou estar vendo o que eu posso fazer. A princípio não tenho, tá? Só tenho essa, não tenho uma revista nova. Se alguém puder aí assistir esse vídeo, enviar para a gente a próxima revista, referente aí ao 4º e último trimestre da editora Central Gospel, revista LPD. Não tenho a revista, não recebi. Eu acredito que seja o número 64, essa aqui é o número 66, então, revista 64. Possa ser, irmãos, infelizmente, você não me veja comentar aí a Central Gospel nesse trimestre 4, porque eu não tenho a revista. Se alguém quiser fotografar a revista e me enviar, PDF, JPEG, não sei, uma coisa, minha imagem, o que você puder enviar para mim aí da revista, para que eu possa ler aqui, vai me ajudar muito, me ajudar bastante, tá? Desde já lhe agradeço de todo o meu coração. Essa aqui eu consegui comprar numa loja aqui próximo, estive na loja, chegou, fui na mesma loja agora, estou indo na loja há mais de 30 dias e ainda não chegou. Aí eu recebi a notícia que me entristeceu. Não vai chegar. Não sei o porquê, também não compete. Então, se você é um parceiro nosso aqui, se você é amigo desse canal, se você gosta dos comentários que são feitos na revista da editora Central Gospel, que é a revista LPD, peço que você encarecidamente nos ajude, enviando aí para o nosso WhatsApp. Vou deixar aqui, ó, fotos, um e-mail. Eu passo o e-mail para você depois aí, só você entrar em contato pelo WhatsApp
eu te passo o e-mail para que você possa me ajudar com o conteúdo. Que se o conteúdo vier, eu conseguirei fazer o comentário. Caso não, eu vou procurar alguma coisa aí. Se eu achar alguma coisa aí, alguém, né, qualquer coisa que aparecer, já vai ser útil. Para ser verdade, eu não sei nem o tema ainda da revista, tá? Mas Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, que eu tenho certeza que de Deus virá providência para nós continuarmos. LPD, Lições da Palavra de Deus, editora Central Gospel. Gosto muito de comentar. Fique com Deus, querendo contactar-nos, querendo ter a nossa presença na igreja de vocês aí, para pregar, palestras, caped, estudos bíblicos, amém? Conferências, esteja à vontade. A gente vai aí dar um glória a Deus com vocês em nome de Jesus. Tá, tá aí nosso contato. 27, como digo, falo do Estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o nosso telefone. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos que nos ajudaram aqui, parceiros desse canal. Deus abençoe a todos.